Beleza, então, boa tarde a todos, pessoal. Estamos iniciando aqui mais uma Tech Talk aqui no MeSalva, junto aqui com o time de tecnologia do MeSalva. Essa Tech Talk aqui, ela é focada na apresentação aqui de testes de software automatizados. Então, vamos passar aqui, apresentar o conceito, passar um histórico, os tipos e os princípios desse tipo de teste, o porquê utilizar isso e como aplicar. E, por fim, um estudo de caso para a gente entender um pouquinho melhor. Então, aqui, me apresentando antes de começar a falar do assunto aqui, e por que eu posso falar desse assunto, né? Eu sou o Thiago Zanardi, eu sou Backend Developer aqui no MeSalva, eu sou graduado em Ciência da Computação e finalizando agora aí uma pós-graduação em Engenharia de Software. Eu tenho uma experiência, atualmente eu trabalho bastante com Ruby, mas já tive experiência com PHP, JavaScript, trabalhei muito tempo com Delphi e também bastante banco de dados. E mais focado nessa apresentação em si aqui, eu trabalho atualmente com testes unitários, testes de integração, tudo em Ruby on Rails, e utilizando técnicas de TDD. Antes de começar o assunto aqui, então... Bom, e se você está chegando no canal agora, fique sabendo que toda semana a gente tem palestras como essa. E se você é programador ou programadora e está estudando no modo avançado para chegar no nível sênior mais rápido, se inscreve no canal agora mesmo, que senão a gente acaba sempre esquecendo de se inscrever no canal. E se você gostou do tema do Thiago, já também toca o dedo no like, que a gente sempre esquece de dar like no fim. Thiago, a apresentação é toda tua. É isso aí, André. Então, iniciando o conteúdo aqui, vamos passar então aqui uma descrição aqui, entender o que são exatamente esses testes automatizados que a gente fala, né? A gente pode dizer que são ferramentas que a gente cria para a gente, além de testar, também documentar os softwares que a gente cria. E nessa documentação, nesse teste, simular algumas possíveis situações que o código vai ter que enfrentar quando estiver sendo utilizado por um cliente, ali, por exemplo. Então, no fim, a gente pode dizer, de uma maneira bem resumida, que a gente cria um software para testar outro software. No fim, acaba sendo isso. E a principal finalidade que a gente tem com esse teste, esse tipo de teste, é garantir que o software que a gente está criando faça aquilo que se espera realmente que ele faça em um momento que estiver sendo utilizado por um cliente. Antes da gente entrar tecnicamente nisso, eu vou passar um pouco aqui como foi a linha do tempo não somente desse tipo de teste automatizado, mas dos testes de software em si, né? Então começou muito cedo lá, quando o software ainda estava caminhando, engatinhando lá no começo, né? Então, na época, os testes eram muito relacionados ao próprio debug em si, né? Que é o processo de você executar o seu código passo a passo para buscar erros. Então não existia muita diferença entre eles. Com o passar do tempo, ainda ali no comecinho, lá na década de 50, quase 60, esses testes passaram a mostrar um pouco mais o que, vamos dizer assim, um escopo, entre aspas, do software requeria. Então, já começando a tomar um pouquinho de forma parecida com o que a gente tem hoje. Depois, ali mais para a década de 70, 80, um bom tempo depois, então esse tipo de teste passou a buscar por erros no código. Então, sempre que se criava uma aplicação, a maneira de se achar erros realmente era por testes, ainda não automatizados, como a gente consegue fazer hoje, mas de uma maneira mais manual. Depois, um pouquinho depois, ali, por volta da década de 80, passou a ser medido a qualidade do software através desses processos de teste, incluindo usos de casos, ali, que é o que também a gente utiliza para fazer essas simulações de algumas situações para testar hoje em dia. Ainda ali na década de 80, quase na década de 90, passou a ficar mais próximo do que a gente conhece hoje de teste, que é a gente prevenir erros. Então, hoje a gente cria testes não só para testar o que a gente criou, mas para prevenir que, com a evolução e a manutenção do nosso sistema, o nosso software legado não quebre, né? Então, essa prevenção passou a ser feita ali. E o teste ficou mais próximo do que a gente conhece hoje. Então, ali por volta de 2002, logo depois que foi criado o termo ali e o método Agile, passou a se utilizar uma técnica que é conhecida como TDD, que é o Test Driven Development, para se criar o teste antes do desenvolvimento. Então, esses são os principais marcos aí nessa linha do tempo de testes, durante desde quando o software começou lá até hoje em dia.
Aqui, nesse próximo tópico, a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios que é bem adotado pela comunidade, esses 7 princípios aqui de teste. Se você quer trabalhar da maneira que se deve no desenvolvimento, é importante se aplicar esses conhecimentos aqui. Então, são 7, né? Esse primeiro aqui, que é o demonstrar a presença de erros. Ele consiste basicamente em diminuir a probabilidade de erros que você tem no possíveis erros do seu sistema, mas ele não garante uma escassez total dos erros. Então, o seu software vai ser testado, mas é quase que impossível testar tudo. Então, ele ainda vai ter erros, é passível de erros ainda. O que já liga com o segundo ali, que é o outro que diz que é impossível testar até a exaustão. Então, testar 100% do seu código não é recomendado, até porque é quase que impossível mesmo. Então, o ideal e recomendado é se pegar uma parte do seu teste onde você enxerga mais riscos e onde for mais prioritário. E a partir disso aplicar testes ali. Geralmente é o que vai corrigir maiores problemas do seu teste. Esse já liga com o quarto aqui, que seria o agrupamento de problemas, vou falar ali antes, esse é bem interessante, porque ele diz que geralmente 80% dos erros que você pode ter na sua aplicação, ela está concentrada numa parte de 20% do seu código. Então, se você focar na resolução de problemas ali e nos testes nesses 20%, nessa pequena parcela, geralmente você vai achar esses 80%, em média. Então, acho que é um bom começo para se achar as prioridades do seu teste e executar. Agora, voltando aqui no terceiro, ele diz que deve se testar antecipadamente. Então, é importante você começar o processo de testes dentro do ciclo de desenvolvimento cedo. Tudo bem planejado, com todas as etapas que você vai fazer, e esse teste durar desde o começo do seu desenvolvimento até o fim, até a entrega do seu projeto. E depois, na manutenção contínua, também é interessante ter esse tipo de teste. O quinto aqui, ele é conhecido como o paradoxo do pesticida. Basicamente, ele fala que depois de um certo tempo, os seus testes eles passam a ser não inválidos, mas eles podem ficar sujeitos a erros com a evolução da sua aplicação. Então, de forma resumida, pode-se dizer que os testes têm uma certa validade, vamos dizer assim. É bom sempre eles estarem sendo alterados, sendo atualizados. Você fez o teste, ele ficar para sempre lá, não garante que o software vai estar sendo testado da maneira que você queria. O próximo aqui, que é o sexto princípio, ele fala que é a dependência do contexto. Então, o que seria isso? Testes que você cria para uma determinada aplicação, geralmente, nem sempre, né, vão servir para uma outra aplicação. Então, os testes eles vão ser escritos, os tipos de teste que você vai aplicar e o código em si do teste ele vai depender muito da aplicação que você está testando. E por último aqui, que é a ilusão da ausência de erros. Que ele fala que além da ausência de erros, o software ele deve fazer o que se espera dele. Então, você executar todos os testes e garantir que não tem erros, não garante que a aplicação é uma aplicação boa e que entrega valor, porque ela precisa, além de não ter erros, fazer o que ela precisa. Então são esses 7 princípios aqui que regem como se testa software, seja de maneira mais manual ou automática, como a gente está falando aqui. O próximo tópico aqui é por que se deve utilizar os testes automatizados e não de uma maneira manual. Então a gente vai ver que tem algumas vantagens que geralmente no decorrer do ciclo de desenvolvimento acabam sendo bem evidentes. Eu separei em 2 pontos aqui. O principal é a qualidade de código que você tem esse tipo de software entrega. Né? Como eu até falei ali, ele vai garantir que o seu código entregue aquilo que se espera dele. Então, ele vai seguir, geralmente, a risca o que um escopo do desenvolvimento pede. E a entrega de valor, nesse caso, é muito mais nítida.
Ele é feito através de uma, vamos dizer assim, uma simulação de situações reais que você faz o seu teste, não importa o tipo de teste que você estiver aplicando, geralmente são simulações de situações, possíveis situações reais que vai acontecer no seu software quando ele estiver em um ambiente de produção, por exemplo. E é importante entender que não se deve duvidar do usuário e do que ele pode fazer. Então, muitas vezes a gente não prevê nem no desenvolvimento e nem no teste o que o usuário pode fazer. Então, situações bem específicas assim, às vezes podem ocorrer. É bem normal, na verdade, o seu teste não cobrir tudo que é possível. Como eu falei ali, é impossível testar 100% do código e também 100% das situações possíveis, né, que o seu código vai passar. Uma das vantagens de você ter isso é os seus erros serem detectados cedo no ciclo de desenvolvimento. Então, vai evitar que ele chegue ao cliente, o que vai gerar uma maior satisfação do cliente. E a segunda parte aqui das vantagens, por que utilizar esse tipo de teste, é relacionado à manutenção e evolução. Então, aqui ele vai trazer mais segurança aos desenvolvedores, porque ele vai evitar que se quebre funcionalidades legadas que existiam no seu código quando você criar novas funcionalidades ou mesmo alterar funcionalidades que já existiam. Então, fica muito mais fácil de você fazer manutenções e evoluções no seu software. A segunda parte aqui ela é relacionada à economia que se tem com esse tipo de teste. Pode-se dizer que no médio e longo prazo você vai ter menos gasto financeiro e de tempo quando você utiliza esse tipo de teste, já que você evita muito retrabalho. Né? E a gente pode ver isso através de gastos, seja tangíveis ou intangíveis. No caso dos tangíveis, a gente consegue realmente ver um gasto menor de financeiro sendo aplicado ali e menos tempo da equipe de desenvolvimento trabalhando naquilo. E os intangíveis, aí seria mais em relação à satisfação do cliente em si, que é mais difícil de mensurar, mas de qualquer maneira é um gasto que pode se ter, mas ele também tem que ser considerado. E aqui a gente vê que a proporção que a gente tem entre manutenção do software e evolução, ela é geralmente de 10:1, sendo 10 a manutenção. Então, aqui fica bem evidente o porquê da gente ter o teste, que é, além de uma garantia do funcionamento, também uma documentação, o porquê que ela é bem útil. Então, seguindo ali, ela permite um crescimento muito saudável do código, você ter os testes, não vai quebrar coisas, né, como eu falei. E é muito mais fácil de você visualizar problemas do código, ele vai evidenciar problemas para você, geralmente, o que ajuda na evolução e manter o software na linha. Como eu já citei também, ele passa a ser uma documentação técnica do projeto, que vai facilitar o entendimento do código no geral e do projeto, e auxilia muito na chegada de novos desenvolvedores à equipe. O cara chega, consegue, através de testes que tem ali bem documentado, ele consegue entender muito mais facilmente o que tá ocorrendo, os processos dentro do seu projeto. Né? Então, as vantagens aqui na utilização são inúmeras mesmo. Aqui a gente vai passar um tópico que é como se deve automatizar esses testes. Né? Quando a gente fala em automatizar testes, fica uma ideia muito aberta, assim, muito genérica. Né? Então, assim, o ponto principal é entender que é importante avaliar o uso, apesar dos benefícios, né, de você criar testes e criar um processo automatizado de testes. Porque, querendo ou não, ele vai ser como se você estivesse programando duas vezes, vamos dizer assim. Porque você vai desenvolver o software e mais um teste que testa aquele software. Então, às vezes vale a pena você avaliar o custo-benefício disso. Então, ver o quando, é isso que eu estava falando mesmo, avaliar o seu uso, né, através do seu custo-benefício, o que vai ser totalmente relacionado ao tamanho e duração do projeto. Um projeto mais curto e que não vai ter tanto tempo para fazer, muitas vezes ser testado dessa maneira pode não ser ideal. Mas no longo prazo, no médio e longo prazos, é bem útil e recomendado. E eu costumo dizer que você ter testes implementados nos seus projetos pode se considerar uma cultura que você tem dentro da sua equipe. Né? Então, você vai passar a utilizar isso e ele vai se tornar muito comum dentro dos seus projetos. Então, é importante essa etapa. O quanto se deve testar? Isso é um pouco complexo de entender. Mas, como eu tinha falado lá,
é interessante avaliar os riscos e quais são as prioridades dentro do seu código. Porque testar tudo, como eu falei, é impossível, não tem como se prever tudo e também não tem como, geralmente, você passar por 100% das linhas de código ali testando. É muito difícil fazer isso. Muitas vezes você depende aí de bibliotecas, coisas terceiras e que não é fácil testar e o tempo não compensa. Então essa avaliação é bem importante. E essa busca de 100% da cobertura de testes, em partes prioritárias do código ela é ok, mas não no código como um todo, né? Já que fica bem difícil de conseguir isso. E é importante entender também que a qualidade dos seus testes ela não está diretamente ligada à qualidade ou melhor, testar muito ou pouco não está ligado à qualidade do seu código. A qualidade do seu teste, sim. Então, ter lá milhares de linhas de teste, mas que não validam exatamente o que você precisa, pode ser que não seja o suficiente. Então, a qualidade do seu teste é muito importante, o quão bem você testa em relação ao que o seu software deve entregar. E o como se fazer esse tipo de teste. O teste geralmente ele deve se preocupar com o que o código deve fazer e não como ele faz. Então, não importa para o teste quando ele está executando, dentro de uma função ali, por exemplo, como ela está fazendo as coisas. O que importa, vamos dizer assim, é a saída, o que ele faz para você. Então, o seu teste vai geralmente testar a saída, o que o seu código entrega. Um ponto interessante é que os desenvolvedores, no geral falando, né, não testam corretamente como deveriam, né? Já que o teste, como eu falei, ele tem que estar totalmente ligado ao que se deve entregar, ao escopo, né, nesse caso. O que é bem comum ainda desenvolvedores conseguirem seguir isso 100%. Então, no geral, não se testa tão bem ainda como se deveria. Tem que se prestar mais atenção no que o escopo pede para a partir dele você criar testes. Se seguir esse fluxo, geralmente você entrega testes melhores. E é importante aplicar o tipo correto de teste para cada situação. Os tipos a gente vai ver agora. Aqui tem uma comparaçãozinha de tipos de teste. São os principais grupos ali de tipos que a gente pode aplicar no ciclo de desenvolvimento, né? Que ele é representado por essa pirâmide aqui, que são os testes unitários, de integração e de sistema. Então, ele é uma pirâmide justamente porque os unitários eles são feitos antes e em larga escala, né? Então eles são em maior quantidade no sistema e conforme vai subindo a pirâmide, eles vão ficando em menor quantidade, porém cada vez mais integrado. Então nesse gráfico aqui pela lateral a gente vê que quanto mais acima, mais próximo aqui dos testes de sistema, é maior a integração dos recursos. Então você não testa uma funçãozinha específica ali, você testa o sistema como um todo quase já. Enquanto lá nos unitários você testa muitas vezes uma função ali específica. O tempo de execução e o custo também vai variar aqui. Então, os unitários são mais rápidos, você testa uma coisa só. Os sistemas já são coisas mais complexas, levam mais tempo e também gera mais custo. E a dificuldade de se testar. Quando você começa a juntar muitas funções, aí já são testes de sistema, já podem ser testes ali de tela mesmo, então já são mais complexos, difícil de fazer, dá mais trabalho. Então a dificuldade aumenta ou diminui de acordo aqui com a altura que ele está nessa pirâmide. E para entender mais ou menos o que são cada teste aqui. Esse primeiro que a gente fala sobre os testes unitários, ele geralmente é aplicado antes ou durante o desenvolvimento. Com desenvolvimento eu digo a própria codificação em si mesmo. E como eu falei, ele é voltado para funções mais isoladas. Você vai testar algumas funções ali sem integrar coisas. Então ele é em grande quantidade por esse motivo. Eu coloquei alguns exemplos aqui que a gente usa no nosso projeto, que é um projeto de API, que a gente faz muito teste unitário para funções de bibliotecas e para funções de módulos, por exemplo, que são coisas bem específicas que não integram recursos de diferentes classes, né? Então, esse tipo de teste se aplica bem. O outro tipo de teste que eu falei ali é os testes de integração, que também é aplicado antes ou durante a codificação. Ele vai integrar, a partir de agora, já vários elementos do código, então ele já vai começar a simular algumas situações ali mais próximas da realidade. Um exemplo que eu coloquei que são funções de controllers que a gente usa, que a partir
dentro dessas controllers a gente usa funções que vêm de módulos, funções que vêm de bibliotecas, muitas vezes chamadas de API externa, então você concentra coisas num lugar só ali, e para testar isso, ele passa a integrar recursos. Então é importante esse tipo de teste aqui, e não o teste unitário, já que não é a melhor aplicação para ele. E por fim aqui, o teste que eu citei, que seriam esses testes de sistema, que é um tema bem abrangente, mas falando num geral, assim, ele vai ser mais para a etapa final de desenvolvimento, já que você vai ter o software já mais pronto, com as coisas um pouco mais integradas. E ele é muito manual em muitas partes, apesar de existir também automação nessa parte. E ele é muito próximo da realidade. Ele é próximo do que o usuário vai realmente fazer ali no dia a dia dele. Então, fica bem claro que os testes aqui, conforme sobem essa pirâmide, eles ficam próximos do que é a realidade, próximo do que o nosso cliente vai fazer. Quanto mais abaixo, mais ali dentro do código é o teste. Então, essa parte a gente finaliza. Aqui eu separei uma seção que é para entender na prática qual que é a diferença da gente fazer desenvolver um software sem testes automatizados e com testes. É um estudo de caso que eu fiz aqui, então vamos supor que a gente precisa fazer uma evolução no nosso software, implementar uma nova feature, né? A gente vai fazer um fluxo aqui que seria esse processo, só que sem testes automatizados implementados no nosso projeto, né? Então, como a gente está criando uma nova feature, uma evolução, eu vou desenvolver então novas funcionalidades e vou alterar algumas existentes que eu vou precisar adaptar. Segunda, que eu faço o teste manualmente e das alterações eu valido elas. Ok, até aqui. Só que, sem perceber, você acabou quebrando uma funcionalidade que já existia, e daquelas que você precisou alterar. E como o que você implementou está funcionando legal, a feature antiga você pode não ter testado, disponibiliza então para o seu cliente essas alterações. E quando o cliente vai realmente utilizar, ele vai ver que as funcionalidades foram implementadas no ambiente de produção dele, porém as que já existiam têm um probleminha ali, parou de funcionar. Então, você não teve como prever isso, não tinha um teste mostrando isso para você antes de subir isso para um ambiente de produção. Então, o que isso gera? Fica bem claro que ele vai gerar uma insatisfação do cliente, porque vai quebrar algo que já está funcionando, não faz sentido isso acontecer. Vai acontecer uma desvalorização da própria equipe de desenvolvimento, mesmo dentro da empresa e entre eles. É uma situação bem ruim. E aqui é um ponto que vai ter ganhos e perdas, vamos dizer. Esse processo que a gente fez aqui sem testes, no curto prazo, fica bem claro que a gente ganhou tempo e ganhou dinheiro. Porque você não gastou, vamos dizer, o dobro do tempo para você desenvolver alguma coisa. Então, gastou metade dos recursos. Mas, se a gente pensar bem, então, no médio e longo prazo, ele vai sair mais demorado e mais caro. Fica bem evidente isso também. Que é o que a gente vai ver agora, nessa mesma situação, só que com testes automatizados implementados dentro do nosso software. Então, a mesma situação, desenvolvo novas funcionalidades e altero algumas que já existiam. Agora, nesse processo de teste, então a gente vai desenvolver testes automatizados, a gente vai escrever um código para testar, e para essas alterações que eu fiz, e valido que estão funcionando. Igual antes, sem perceber, quebrar algumas funcionalidades que já tinham, que são funcionalidades legadas, só que essas funcionalidades tinham testes implementados. Então, antes de você fazer qualquer alteração no seu ambiente de produção, você vai ver que isso está acontecendo. O seu teste faz parte do processo ali, né, de deploy. Então, você vai ser avisado disso. Você corrige os problemas a partir desse teste e valida, além da funcionalidade que você criou, as funcionalidades legadas. Então, seu software está 100% testado, da maneira, não 100% do código, mas 100% do que você testou, e está passando. Então, as novas funcionalidades, no fim, vão passar a ser utilizadas pelo cliente, e as legadas vão continuar intactas e funcionando perfeitamente. Então, o seu teste garantiu esse processo, dentro do processo, que você não quebre nada que já existia. É um processo muito importante isso. E o que isso gera para a gente? Maior satisfação do cliente, ou pelo menos uma não insatisfação, uma valorização da equipe de devs, que passa a ser vista como uma equipe que realmente entrega valor, que é importante.
E aqui aquele ganhos e perdas que eu falei, que vai realmente ter uma demora um pouquinho maior para entregar uma certa demanda, porque você vai ter que fazer o teste além da funcionalidade, então sai um pouquinho mais caro, mas no médio e longo prazo isso é claramente percebido como um ganho de tempo. Muitas vezes as empresas não veem isso, mas no geral é o que acontece. Com o médio e longo prazo você vai ver um belo ganho, seja financeiro ou de tempo mesmo. Então, aqui dá para ver bem claramente que o lado direito com o teste está mais verdinho. Né? Então, ele tem um pouquinho mais de vantagens aí, pelo que a gente viu. Como eu falei, avaliar caso a caso, mas no médio e longo prazo, que é o tempo que realmente um software fica vivo, ele tem vantagens. Né? Então, a gente percebeu que existem algumas vantagens muito boas em automatizar esse processo de software, de teste de software. E é isso. O conteúdo era esse. Fica mais uma vez o convite aí para se inscreverem no canal, se estiverem curtindo o conteúdo, deixar um like aqui no nosso vídeo. E é isso aí. Deixa um espaço aberto aqui para discussões com a equipe. Está toda a equipe de dev aqui com a gente. E se alguém tiver alguma dúvida, puder ajudar, podemos discutir. Show demais. Parabéns pela apresentação. Mandou muito bem. E lembrando, toda semana tem vídeo como esse, então se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, parabéns, mandou bem demais mesmo. Valeu. E o que fica para mim, assim, tipo, sempre que eu penso assim, com relação a testes unitários, é que a gente acaba pensando ali, não, programar, fazer teste é programar 2 vezes. E de fato tá? De fato é programar 2 vezes. O que a galera acaba não entendendo é que quando tu programa sem testes, tu programa mais do que 2 vezes. Tu programa 5, 10 vezes mais, porque normalmente tu volta para aquele código várias e várias vezes em períodos completamente diferentes, então tu já desfocou daquela tarefa, tu tem que relembrar sobre aquele código, tu tem que entender o que aquele código está fazendo, então tu normalmente acaba perdendo muito mais tempo tendo retrabalho no software não testado do que tu programando 2 vezes ali num código testado. Até porque quando tu acostuma a programar com testes, tu não programa 2 vezes. O teste é um padrão. Tu sabe o que tu vai testar ali, então acaba sendo uma vez e meia, uma vez e um pouquinho, sabe? Então, é sempre isso que eu penso. Concordo. É bem. Os ganhos, rapidamente você percebe os ganhos que você tem. Assim. E é aquele ponto que eu tinha falado, que geralmente os devs podem ver isso, mas muitas vezes a empresa em si não vê, né? Então você investir nisso não é tão comum ainda, né? Se você for ver. Esse é um problema. Infelizmente. É. Infelizmente. Isso é uma coisa que, para você que não é do Missalva, entende? Por exemplo, nosso back-end ele tem 97% de test coverage. Tá? Então, a gente tem uma cobertura de teste imensa no nosso back-end, porque a gente confia muito mais. Isso nos dá liberdade para poder alterar o código totalmente despreocupado, porque a gente sabe que a gente não vai colocar nenhum bug em produção. Não quer dizer que a gente não vai colocar nenhum bug de fato em produção, mas a gente tem uma probabilidade muito menor de colocar um bug em produção e a gente tem uma segurança muito maior de fazer um deploy no back-end ali na sexta-feira de noite, sem problema nenhum, que a gente não sabe que a gente não vai ter ali um chamado aberto no meio da madrugada ali, ou no meio do final de semana, estragando o final de semana da galera, porque a gente sabe que o teste, o código foi bem feito, bem testado, e que as coisas que foram feitas agora não alteraram as coisas do passado. Fora que qualquer erro que você tiver ali, para você descobrir onde é o problema, o teste mostra rapidinho para você. Então é ganho de tempo também para se fazer uma manutenção. Galera aí com a mão levantada aí. Marlon. Cara, eu acho que, por exemplo, para a pessoa que está aprendendo a programar agora, você vê teste e pensa que é um monstro, tá ligado? Só que depois de um tempo você fala, cara, se eu tivesse criado isso daqui sem o teste, eu ia ter alterado aquela linha ali, ó, já era. Já tinha perdido isso daqui, eu não sabia nem o que está acontecendo. Aí, por exemplo, faz 3 meses que você criou, mexeu numa funcionalidade. Cara, você vai voltar ali e você fala, o que isso aqui fazia? Bom, eu tenho que só incluir alguma coisa nova. Aí você inclui, você vê que o teste quebrou, você fala, aí eu sei que se eu não tivesse teste, eu só ia descobrir lá em produção que deu errado.
O teste é documentação. Então, quando tu passa por isso, tu não sabe o que o teste faz, o que tu acabou de falar, no fim das contas, quando tu olha o teste, tu vê, é isso que a minha função deveria fazer. Tá, entendi, tudo bem. Exato. Por exemplo, esse tempo atrás aí eu tava trabalhando junto com o pessoal do back-end para aprender um pouquinho. E, cara, é incrível o quanto, tipo, a gente vai mexer um pouco na query, que a query, para quem não sabe, é do banco de dados, é basicamente uma busca, a forma de linguagem que a gente escreve para fazer busca dentro de um banco de dados. Então, tipo, vamos mexer um pouquinho a query para deixar ela performática ou para melhorar um pouco, deixar ela um pouco menos vulnerável, né? Não existe mais invulnerável, um pouco menos vulnerável. Então, tipo assim, mudei aqui, quebrou o teste, então significa que os dados que estão vindo da carry estão vindo errado. Então, por exemplo, isso é algo que me deixa muito tranquilo de saber. Eu posso mexer no código à vontade, que se o código quebrar, se o teste quebrar, eu tenho certeza que eu fiz alguma coisa errada. E se não quebrar, mano, só toca que deu certo. Isso aí. O pessoal com a mão aí levantando. Tá mutado aí, Freds. Eu só queria complementar rapidinho o que o Marlon falou. Eu programo há um pouquinho mais de 2 anos, assim. E realmente eu tenho um bloqueio na minha cabeça, desde que comecei trabalhando em Salva, que eu não sei como é que eu conseguia programar sem teste. É sério, hoje em dia, se me falta o teste, o negócio eu fico perdido. É aquilo que eu falei, que é uma cultura que você cria mesmo, aí você Eu acostuma. não sei. Eu penso assim, quando eu trabalhava na outra empresa, que eu era PHP lá, trabalhava com PHP, não tinha teste sanitário, né? Cara, como é que eu programava sem teste, velho? Então tu acaba criando realmente essa cultura e tu nota a importância. E para quem está começando a programar, ele pensa que o teste ele é um retrabalho, né? Ele é um trabalho a mais, entendeu? Mas ele dá muita mais vantagem do que o trabalho que ele dá, né? Então acaba sendo algo que fica. Algo que tu adota como um padrão na hora de programar. E é isso. Isso aí. O pessoal aí que ia falar, o Freds ia falar, acho que tá mutado aí, Freds. Bem demais, vou falar agora então. Cara, muito bom esse assunto de teste, eu sempre curto bastante. E teve algumas coisas que tu falou, teve uma que eu achei bem interessante, que é, cara, normalmente quando tu vai numa loja ou tu vai pegar um serviço, tu sempre fica preocupado se aquele serviço vai ter alguma garantia. E aí tem até empresas que vendem a garantia estendida de produtos e tudo mais. E como é que tu garante que o teu serviço ele está bem feito e que ele não vai dar problema, né? E o teste ele pode ser uma resposta para isso. Tendo testes automatizados que têm garantias. E como de fato tu comentou, né, não quer dizer que tu ter testes no teu software ele é 100% confiável. Tu ainda está à margem de ter erros, né? Claro que muito menos do que se tu não colocar teste nenhum. Mas sempre que tu encontrar uma falha, né, e alguma brecha, tu pode muito bem ir lá e já cobrir um teste e colocar para esse caso. E é exatamente isso que a gente tem feito aqui em algumas bibliotecas nossas. Assim. E às vezes a gente olha, cara, não pensei nesse caso aqui naquele momento que eu fiz ali e agora estou precisando. Eu vou lá, crio um caso novo de teste e coloco. E eu acho que a maior garantia que tem é não quebrar coisas que já estavam funcionando. É o que tu comentou. E isso acontece o tempo todo. Eu acho que para coisas complexas, teste é muito importante ter. Porque, por exemplo, teve uma vez que eu trabalhei com datas, tá? Trabalhei com datas essa semana e trabalhar com datas sempre é meio complicado, assim, porque, cara, é difícil de trabalhar. E aí eu criei os testes, fui lá e fiz os testes passarem. Assim. Eu não fiquei me quebrando muito, né? Não fiquei demorando muito tempo para ver se aquilo ali estava fazendo, estava dando certo. Eu fui lá, criei os testes e eu acho que é a questão da cultura que tu muito bem falou. À medida que eu vou pegando essa cultura, eu vou entendendo o valor dos testes. E eu acho mais interessante que entender o valor do teste quando tu tá codando, sobe o teu código para um PR e vai lá ver que só te dá conta que o teste quebrou lá. E aí tu olha, cara, olha só o que eu fiz. Esse
Se não tivesse teste, eu ia quebrar uma funcionalidade que é super importante, que é vital para o negócio, e tá botando um bug novo aqui. Então, cara, se quer ser um profissional e quer bater no peito, né, dizendo que tu é um programador, né, de respeito, tu tem que saber fazer teste. Teste é a única forma que tu tem de dar garantia do teu serviço. Se tu não sabe fazer teste, tu não dá garantia de nada. Fica só na base ali de confiança mesmo. Concordo. Tem até uma história para falar com relação a isso, que é a história do Missalva. Se vocês estivessem no Missalva no nosso início, lá em 2012, por aí, a gente tinha uma aplicação em PHP, tudo junto e misturado, aquela velha maçaroca e tal. E a gente tinha um grande problema dentro do nosso time, que era, quando a gente subia uma nova alteração numa videoaula, todo o Missalva parava e todo mundo testava checkout, testava uma aula em vídeo, um texto, um exercício, porque a gente não tinha confiança de que um deploy nosso não ia quebrar uma coisa anterior. Então, o Missalva todo parava, éramos 10 pessoas no time, quando existiam, todo mundo parava, tá, novo deploy, testa toda a plataforma aí. Todo mundo fazia toda a rotina para testar, porque a gente não tinha confiança no nosso código. Né? Então, o teste unitário mudou toda a nossa filosofia, a gente não tem isso mais, a gente não sofre mais essa dor desde essa época. Isso aí. Bom, eu tenho mais uma coisinha bem rápido, mas ali, com relação ao que tu apresentou ali na tua palestra, com relação à proporção de 10 para 1, é só abrir qualquer PR do Missalva. Se vocês olharem os PRs do Missalva, vocês vão ver muito mais arquivos sendo modificados do que arquivos novos sendo criados. E todo arquivo modificado que aparece ali no pull request é uma possibilidade de bug que está subindo para uma coisa que já funcionava. Tá? Então isso é bem claro de ver a todo momento que a gente faz uma nova funcionalidade do Missalva. Outra coisa sobre a apresentação ali, testes excessivos, tá? Saber testar é uma arte, tá? Saber testar é uma arte. E o que as pessoas acabam fazendo normalmente é testar a implementação, que nem o Thiago falou. E testar a implementação é colocar mais código para te testar, que não entrega valor e que dá mais trabalho para dar manutenção no futuro. Exemplo, todo mundo sabe que JavaScript tem problema com cálculo de números ali, multiplica, soma e tal, ele acaba arredondando ali de forma errada às vezes. E às vezes as pessoas fazem uma função que pega números inteiros, devolve números inteiros, e porque ela sabe que é JavaScript, sabe que a implementação, se tu passar ali 0,2 vai quebrar aquela função, eles testam uma implementação que não representa o que aquela função deveria fazer, só porque ela sabe que o JavaScript foi implementado com JavaScript. Então, isso dá mais trabalho para depois, se a pessoa for trocar de linguagem, trocar de implementação e tudo mais. Vai ter mais testes para dar manutenção e ele não testa de fato o valor que aquela função estava fazendo. Porque, no fim das contas, o que tem que testar é entrada versus saída. Não importa como foi feito lá dentro. Isso aí. Show. Ótimos Show, pontos galera. aí da galera. Só lembrando que eu vou disponibilizar essa apresentação. Eu criei um infográfico dela, que vai ficar bem organizadinho com as informações. É basicamente essa apresentação aqui, vai estar na descrição do vídeo. Bom demais. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para ter mais palestras como essa toda semana aqui no canal. Abraço.